Há verdades que não pedem licença para existir. Elas simplesmente estão lá, enterradas sob camadas de silêncio, escondidas em arquivos empoeirados, sussurradas entre aqueles que ousaram olhar além do permitido. Esta é uma dessas verdades. E ela começa com um nome que você provavelmente nunca ouviu: Pantera. Tiberius Julius Abdes Pantera. Um soldado romano, um arqueiro da primeira coorte de arqueiros de Sidon, um homem que serviu na Judéia há 2000 anos e cujo túmulo foi descoberto em 1859, na cidade alemã de Bingerbrück, com uma inscrição que fez historiadores engasgarem e teólogos suarem frio. A lápide ainda existe. Você pode vê-la no Museu Romano de Bad Kreuznach. As letras estão desgastadas pelo tempo, mas ainda legíveis. E o que elas revelam coloca em xeque uma das narrativas mais poderosas da história humana. Mas estou me adiantando. Antes de falar sobre Pantera, preciso falar sobre um homem que viveu 350 anos atrás. Um homem que não tinha acesso a essa lápide, não conhecia esse nome, mas chegou às mesmas conclusões devastadoras usando apenas uma ferramenta: a razão. Seu nome era Baruch Spinoza. Ele nasceu em Amsterdã, em 1632, filho de uma família de judeus portugueses que haviam fugido da Inquisição. Cresceu estudando a Torá, o Talmud, os comentários rabínicos. Era considerado um prodígio. Os mais velhos da comunidade olhavam para ele e viam um futuro rabino brilhante, um líder espiritual, um guardião da tradição. Eles não poderiam estar mais enganados. Aos 20 e poucos anos, Spinoza começou a fazer algo perigoso. Começou a ler. Não apenas os textos sagrados, mas filosofia grega, ciência moderna, tratados de lógica e matemática. E quanto mais lia, mais uma certeza terrível crescia dentro dele. Os textos sagrados não eram o que diziam ser. Não eram palavras de Deus ditadas a profetas. Eram documentos humanos, escritos por homens, em épocas específicas, com intenções políticas, sociais, manipuladoras. E Spinoza decidiu provar isso. O resultado foi o Tratado Teológico Político, uma obra que incendiou a Europa intelectual do século XVII. Nela, Spinoza fez algo inédito. Analisou a Bíblia como se fosse qualquer outro texto antigo. Investigou contradições, apontou interpolações, demonstrou que Moisés não poderia ter escrito os 5 primeiros livros, incluindo o relato de sua própria morte. A reação foi imediata e brutal. Spinoza foi excomungado da comunidade judaica com um xerém de violência sem precedentes. As palavras do decreto ainda arrepiam. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. Maldito seja ao deitar e maldito seja ao levantar. Que o Senhor nunca o perdoe. Que a ira e o furor do Senhor ardam contra este homem. Ele tinha 23 anos. De um dia para o outro, perdeu família, amigos, identidade, comunidade. Tornou-se um pária, um fantasma, um homem sem povo. Mas não recuou. Mudou-se para um quarto simples, começou a polir lentes para sobreviver, um trabalho que eventualmente destruiria seus pulmões, e continuou escrevendo. Continuou pensando, continuou desmontando, peça por peça, o edifício de certezas que sustentava o mundo religioso de sua época. E uma das peças que ele desmontou foi a narrativa da concepção de Jesus. Spinoza nunca afirmou categoricamente quem era o pai biológico de Jesus. Ele era filósofo, não sensacionalista. Mas o método que ele criou, a análise racional e histórica dos textos sagrados, abriu um caminho que outros seguiriam. E esse caminho leva diretamente a Pantera. Leva a documentos judaicos antigos, como o Toledot Yeshu, que mencionam explicitamente um soldado romano. Leva ao filósofo pagão Celso, que no século II escreveu que Jesus era filho de uma mulher pobre e de um legionário chamado Pantera. Leva aos próprios evangelhos, que contêm silêncios eloquentes e contradições reveladoras sobre a genealogia de Jesus. Leva a Roma, porque essa história não é apenas sobre paternidade, é sobre poder, é sobre controle, é sobre como um império decadente sequestrou uma religião nascente e a transformou em ferramenta de dominação. É sobre como verdades inconvenientes
foram sistematicamente apagadas, queimadas, enterradas. Nos próximos blocos, vamos reconstruir essa história. Vamos voltar à Judéia do primeiro século, uma terra ocupada, humilhada, fervendo de ressentimento. Vamos conhecer a realidade brutal da ocupação romana, onde soldados tinham poder absoluto sobre populações subjugadas. Vamos examinar o que os documentos históricos realmente dizem sobre Maria, sobre José, sobre Nazaré. Vamos entrar nos arquivos da Igreja primitiva e descobrir como a doutrina do nascimento virginal foi construída, não revelada, construída, ao longo de décadas e séculos de debates acalorados, concílios políticos e supressão violenta de versões alternativas. Vamos conhecer os gnósticos, os ebionitas, os diversos grupos cristãos primitivos que foram exterminados por acreditarem em narrativas diferentes. Vamos ler textos que foram queimados, proibidos, amaldiçoados, mas que sobreviveram, escondidos em cavernas e mosteiros, esperando o momento de serem redescobertos. E vamos fazer tudo isso usando o método de Spinoza, sem histeria, sem dogmatismo, sem medo. Apenas razão, apenas evidência. Apenas a coragem de olhar para os fatos e aceitar o que eles mostram, mesmo quando mostram algo que preferíamos não ver. Esta é uma jornada para quem está pronto, não para quem busca a confirmação de suas crenças, não para quem quer atacar a fé alheia, mas para quem entende que a verdade, seja ela qual for, é sempre preferível à ilusão confortável. Spinoza morreu aos 44 anos, sozinho, pobre, esquecido. Seus livros foram proibidos em toda a Europa. Seu nome tornou-se sinônimo de heresia. Mas suas ideias não morreram. Elas esperaram. Esperaram séculos, pacientes, até que o mundo estivesse pronto para ouvi-las. E agora, aqui estamos nós, em um quarto escuro diante de uma tela brilhante, prestes a fazer juntos o que Spinoza fez sozinho há 3 séculos e meio. Vamos abrir os arquivos proibidos. Vamos ler os documentos suprimidos. Vamos reconstruir a história que a Igreja tentou apagar. E vamos descobrir, com nossos próprios olhos e nossa própria razão, quem foi o pai verdadeiro de Jesus. A jornada começa agora. O ano era 6 da Era Comum. A Judéia acabava de ser anexada como província romana e o ar em Jerusalém estava carregado de uma tensão que você quase podia tocar. Nas ruas estreitas da Cidade Santa, soldados romanos patrulhavam com suas armaduras reluzentes, suas lanças apontadas para o céu como lembretes constantes de quem mandava naquela terra. O Templo de Herodes, uma das maravilhas do mundo antigo, erguia-se majestoso sobre o Monte Moriá, mas sua grandeza arquitetônica não conseguia esconder a humilhação de um povo subjugado. Os judeus pagavam impostos a César, curvavam-se diante de governadores estrangeiros e engoliam em silêncio a presença de ídolos pagãos em sua terra prometida. Foi nesse contexto que nasceu a história que estamos prestes a contar. Uma história que começa não em palácios ou templos, mas em uma aldeia insignificante chamada Nazaré, na região da Galileia. Nazaré era tão pequena, tão irrelevante, que não aparece em nenhum documento do Antigo Testamento, em nenhum registro de Flávio Joséfo, o grande historiador judeu da época, em nenhuma lista de cidades da Galileia compilada pelo Talmude. Quando Natanael, no Evangelho de João, ouve que o Messias vem de Nazaré, sua reação é reveladora. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Era esse o status da aldeia, um lugar de onde ninguém esperava nada, mas a Galileia como um todo era diferente. Era uma região conhecida por sua resistência feroz contra Roma, um caldeirão de rebelião, onde zelotes e sicários planejavam atentados contra o ocupante. Os romanos sabiam disso e mantinham uma presença militar pesada na região. Legiões inteiras estavam estacionadas nas proximidades e destacamentos menores patrulhavam as aldeias, coletando impostos, mantendo a ordem, lembrando aos habitantes quem detinha o poder da espada. Entre essas unidades militares estava a primeira corte de arqueiros de Sidom, uma tropa auxiliar composta principalmente de sírios e fenícios que haviam se alistado no exército romano em troca de cidadania e soldo. Esses homens não eram os legionários de elite que você vê nos filmes de Hollywood.
Eram soldados de segunda classe, frequentemente brutais, mal pagos, ressentidos com seu próprio destino, e tinham poder absoluto sobre as populações locais. Um arqueiro romano podia requisitar comida, abrigo, transporte e qualquer outra coisa que desejasse de um camponês judeu. A recusa significava punição imediata, às vezes espancamento, às vezes crucificação. E foi nesse ambiente que viveu uma jovem chamada Miriam, que a história conheceria pelo nome grego Maria. Os evangelhos nos dizem muito pouco sobre ela. Sabemos que era de Nazaré, que estava prometida em casamento a um carpinteiro chamado José, que era virgem quando o anjo Gabriel a visitou para anunciar que ela conceberia pelo Espírito Santo. Esta é a narrativa oficial, a história que bilhões de pessoas conhecem e na qual bilhões acreditam. Mas os evangelhos foram escritos décadas após os eventos que descrevem, por autores que não testemunharam esses eventos, em grego, uma língua que Jesus e Maria provavelmente não falavam, e com objetivos teológicos específicos que moldaram cada palavra, cada omissão, cada ênfase. Spinoza foi o primeiro pensador moderno a apontar isso de forma sistemática. Em seu tratado teológico-político, ele demonstrou que os textos bíblicos não podiam ser lidos como registros históricos diretos, mas como documentos moldados por seus autores e pelas comunidades que os preservaram. Cada evangelho, argumentava Spinoza, refletia as preocupações, os conflitos e as agendas do grupo que o produziu. Mateus escreveu para judeus e enfatizou o cumprimento das profecias messiânicas. Lucas escreveu para gentios e enfatizou a universalidade da mensagem de Jesus. João escreveu décadas depois dos outros e apresentou uma teologia muito mais desenvolvida, quase filosófica. E Marcos, o mais antigo dos evangelhos, curiosamente não contém nenhuma narrativa do nascimento de Jesus. Nenhuma. O evangelho de Marcos começa com Jesus já adulto, sendo batizado por João Batista. Para Marcos, aparentemente, a história do nascimento virginal não era importante o suficiente para ser mencionada. Ou talvez ainda não existisse. Este é um ponto crucial que muitas vezes passa despercebido. A doutrina do nascimento virginal não aparece em todos os textos cristãos primitivos. Paulo, cujas cartas são os documentos cristãos mais antigos que possuímos, escritas entre 50 e 60 da Era Comum, nunca menciona o nascimento virginal. Em sua carta aos Gálatas, ele diz simplesmente que Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei. Nasceu de mulher, não de uma virgem, não por intervenção divina, apenas de uma mulher, como qualquer outro ser humano. Se Paulo conhecia a história do nascimento milagroso, por que não a mencionou? Se essa era uma parte central da fé cristã desde o início, por que o apóstolo mais prolífico do Novo Testamento a ignorou completamente? Spinoza nos ensinou a prestar atenção nesses silêncios. Os silêncios nos textos antigos frequentemente revelam mais do que as palavras, e o silêncio sobre o nascimento virginal nos primeiros documentos cristãos é ensurdecedor. A história aparece pela primeira vez nos evangelhos de Mateus e Lucas, escritos por volta de 80 a 90 da Era Comum, 50 a 60 anos após os eventos que descrevem. E mesmo nesses dois evangelhos, as narrativas são radicalmente diferentes. Mateus coloca a família de Jesus em Belém desde o início. Descreve a visita dos magos do Oriente, a fuga para o Egito para escapar do massacre de Herodes e o eventual retorno para Nazaré. Lucas, por outro lado, coloca a família originalmente em Nazaré. Descreve uma viagem a Belém por causa de um censo romano, o nascimento em uma manjedoura, a visita de pastores e o retorno direto para Nazaré sem nenhuma fuga para o Egito. As duas histórias não apenas diferem nos detalhes, elas são mutuamente excludentes. Se a família fugiu para o Egito, como diz Mateus, não poderia ter retornado diretamente para Nazaré, como diz Lucas. Se já moravam em Belém, como implica Mateus, não precisariam de um censo para levá-los até lá, como afirma Lucas. Estudiosos modernos há muito reconhecem essas contradições. A maioria conclui que as narrativas do nascimento são acréscimos tardios à tradição,
criados para estabelecer que Jesus cumpria a profecia de Miqueias de que o Messias nasceria em Belém. Mas se as narrativas do nascimento são construções teológicas posteriores, isso levanta uma questão inevitável. O que realmente aconteceu? Quem era o pai de Jesus? É aqui que entramos em território perigoso. Território que a Igreja considerou tão ameaçador que dedicou séculos a suprimir qualquer discussão sobre ele. Porque existem outras fontes, fontes não cristãs, fontes hostis ao cristianismo, mas também fontes que podem preservar memórias históricas que a tradição oficial tentou apagar. A mais antiga dessas fontes é Celso, um filósofo platônico que viveu no século II e escreveu uma obra chamada Discurso Verdadeiro, um ataque sistemático contra o cristianismo. A obra original de Celso foi destruída por cristãos, mas conhecemos seu conteúdo através das extensas citações feitas por Orígenes, um padre da Igreja que escreveu uma refutação ponto a ponto. E uma das afirmações de Celso é explosiva. Ele diz que a história do nascimento virginal era uma invenção para encobrir uma verdade vergonhosa, que Maria havia sido seduzida por um soldado romano chamado Pantera e que Jesus era fruto dessa união. Orígenes, em sua refutação, não nega que essa história circulava. Ele apenas argumenta que é uma calúnia judaica sem fundamento, mas o fato de que essa versão alternativa existia nos séculos II e que era específica o suficiente para incluir um nome, Pantera, é extraordinário. De onde veio esse nome? Por que os críticos do cristianismo não inventaram simplesmente um soldado anônimo? Por que Pantera? A resposta pode estar em documentos judaicos ainda mais antigos. O Talmud, compilado entre os séculos III e VI, contém várias referências oblíquas a Jesus, geralmente usando nomes codificados para evitar represálias cristãs. Uma dessas referências menciona Yeshu ben Pandera, Jesus, filho de Pandera. Outra fala de Ben Estada, que alguns estudiosos identificam como outro codinome para Jesus, e associa sua mãe a um relacionamento ilícito. O Toledot Yeshu, uma paródia judaica medieval da vida de Jesus, expande essa tradição e conta a história completa. Maria era uma jovem noiva que foi seduzida ou violentada por um soldado chamado Pandera, e Jesus era o filho bastardo dessa união. É fácil descartar essas fontes como propaganda hostil, e em grande medida, elas são. O Toledot Yeshu, em particular, é claramente satírico, cheio de elementos fantásticos e claramente destinado a ridicularizar as crenças cristãs. Mas Spinoza nos ensinou a não descartar fontes simplesmente porque são hostis. Toda fonte tem um viés. Os evangelhos têm um viés pró-cristão. As fontes judaicas têm um viés anticristão. A tarefa do historiador é penetrar através dos vieses para encontrar os núcleos de informação histórica, que podem estar preservados em ambos. E o nome Pantera é um desses núcleos. Ele aparece em fontes independentes, Celso, o Talmud, o Toledot e Yeshu, que não parecem depender umas das outras. E ele reaparece de forma espetacular em 1859, quando uma lápide romana é descoberta na Alemanha. A inscrição diz: Tiberius Julius Abdes Pantera, de Sidon, com 62 anos de idade, serviu 40 anos como soldado. Foi arqueiro da primeira coorte de arqueiros. Está enterrado aqui. A primeira coorte de arqueiros de Sidon, a mesma unidade que sabemos ter sido estacionada na Judéia e na Síria durante o período em que Jesus teria sido concebido. Coincidência? Talvez. Mas as coincidências estão se acumulando. E Spinoza nos ensinou que, quando as coincidências começam a formar padrões, é hora de prestar atenção. A lápide de Pantera não é uma prova. Nenhum historiador sério afirmaria que ela demonstra conclusivamente que Tiberius Julius Abdes Pantera foi o pai de Jesus. O que ela demonstra é que o nome Pantera não era uma invenção dos críticos do cristianismo. Era um nome real, usado por soldados reais que serviram na região certa, na época certa. E isso transforma a tradição sobre Pantera de uma calúnia facilmente descartável em uma possibilidade histórica que merece investigação séria.
Vamos examinar a lápide mais de perto. O nome completo, Tiberius Julius Abdes Pantera, nos diz muito sobre esse homem. Tiberius Julius indica que ele ou um ancestral recebeu cidadania romana durante o reinado de Tibério, provavelmente como recompensa por serviço militar. Abdes é um nome semítico, possivelmente derivado do hebraico Eved, servo, ou do fenício Abde, servo de um deus. Isso sugere que Pantera era originalmente de uma família semítica, possivelmente fenícia, dado que sua unidade era de Sidom, que se romanizou através do serviço militar. Pantera era seu cognome, seu apelido pessoal, possivelmente uma referência à pantera como símbolo de ferocidade militar. A matemática também é sugestiva. Se Pantera morreu aos 62 anos, após 40 anos de serviço, ele se alistou aos 22 anos. A lápide não tem data, mas com base no estilo da inscrição e no local onde foi encontrada, um cemitério militar romano em uso durante o primeiro século, os arqueólogos estimam que ele morreu por volta de 40 da Era Comum. Isso significa que ele nasceu por volta de 22 antes da Era Comum e se alistou por volta do ano 1 da Era Comum. Se Jesus nasceu entre 6 e 4 antes da Era Comum, as datas mais aceitas pelos historiadores, Pantera teria entre 16 e 18 anos na época, jovem, mas não impossível para um soldado das tropas auxiliares. É claro que isso é especulação. Não sabemos quando Pantera morreu. Não sabemos exatamente quando sua unidade foi estacionada na Judéia. Não sabemos se ele alguma vez esteve em Nazaré ou nas proximidades. O que sabemos é que a primeira coorte de arqueiros de Sidom estava definitivamente na região durante o período relevante, e que um soldado dessa unidade com o nome exato mencionado nas fontes anticristãs realmente existiu. Mas há outro aspecto da história de Pantera que raramente é discutido e que é talvez o mais perturbador de todos. Se Maria realmente concebeu Jesus de um soldado romano, é altamente improvável que isso tenha sido resultado de um romance consensual. A dinâmica de poder entre um soldado de ocupação e uma camponesa local era absolutamente desigual. Soldados romanos tinham o direito legal de exigir hospitalidade de habitantes locais, incluindo acesso às suas casas. Casos de abuso sexual por soldados de ocupação eram comuns em todo o império e raramente punidos. Uma jovem judia prometida em casamento, vivendo em uma aldeia sem proteção, seria extremamente vulnerável. Esta é uma possibilidade que a maioria das discussões sobre a paternidade de Jesus evita. É mais fácil imaginar um romance proibido do que confrontar a realidade brutal da ocupação militar. Mas Spinoza nos ensinou a não desviar os olhos da verdade, por mais incômoda que seja. E a verdade é que se Jesus foi filho de um soldado romano, as circunstâncias dessa concepção provavelmente foram traumáticas. Isso também explicaria vários elementos da narrativa evangélica que de outra forma são difíceis de entender. Porque José, ao descobrir que sua noiva estava grávida, considerou abandoná-la secretamente, em vez de denunciá-la publicamente? A lei judaica era clara. Uma noiva que se deitasse com outro homem deveria ser apedrejada. Se Maria tivesse cometido adultério voluntário, José não teria motivo para protegê-la. Mas se ela fosse vítima de violência, a situação seria diferente. O estigma ainda existiria, mas também haveria compaixão. José poderia ter decidido protegê-la da vergonha pública, aceitando a criança como sua. E há outro detalhe revelador nos evangelhos. No Evangelho de João, durante uma discussão acalorada com Jesus, os fariseus dizem: "Nós não nascemos de fornicação." A frase é estranha no contexto. Por que sentiriam necessidade de enfatizar que não eram filhos ilegítimos? A menos que estivessem insinuando algo sobre a própria origem de Jesus. Muitos estudiosos leem essa passagem como uma referência velada a rumores que circulavam sobre a legitimidade do nascimento de Jesus. Rumores que os evangelistas não podiam negar diretamente, mas que tentavam neutralizar através da narrativa do nascimento virginal. Agora, eu preciso pausar aqui e falar diretamente com você que está assistindo, porque nós chegamos a um ponto crucial desta jornada. Você já percebeu que esta não é uma história comum. Esta é uma investigação sobre os fundamentos de uma das maiores religiões do mundo,
sobre segredos enterrados há 2000 anos, sobre verdades que poderosos tentaram apagar. E você está aqui, assistindo, pensando, questionando. Isso já te coloca em uma categoria especial. A maioria das pessoas desvia o olhar quando encontra informações que desafiam suas certezas. Mas você não. Você está aqui. Se você está acompanhando até agora, se algo dentro de você está ressoando com essa busca pela verdade, eu quero te pedir uma coisa. Deixe um comentário. Não precisa ser longo. Não precisa ser elaborado. Apenas me diga o que você acha que realmente aconteceu em Nazaré há 2000 anos. Você acredita que a história de Pantera pode ser verdadeira? Ou você acha que é apenas propaganda anticristã sem fundamento? Sua opinião importa. Este canal é um espaço de investigação, não de doutrinação. E investigação se faz em conjunto, com diferentes perspectivas, diferentes intuições, diferentes fontes de conhecimento. E se você ainda não é inscrito neste canal, este é o momento. Porque a história que estamos contando está apenas começando. Nos próximos blocos, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos explorar como Roma transformou o cristianismo em religião oficial do Império. Como dogmas foram criados em concílios políticos, como textos alternativos foram queimados e seus defensores executados. Vamos ver como Spinoza desmontou essas construções com a força da razão pura. E vamos chegar a conclusões que vão fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre a história do Ocidente. Então se inscreva agora, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e vamos continuar essa jornada juntos. Porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você vê o mundo. Voltemos agora à nossa história. Estabelecemos que o nome Pantera aparece em múltiplas fontes independentes e que um soldado real com esse nome existiu na região e épocas certas. Estabelecemos que a narrativa do nascimento virginal aparece tardiamente nos textos cristãos e contém contradições internas. E estabelecemos que a dinâmica de poder na Judéia ocupada tornava abusos por soldados romanos não apenas possíveis, mas prováveis. Mas há uma peça fundamental do quebra-cabeça que ainda não examinamos: a reação da própria comunidade judaica à história de Jesus. Porque se Jesus foi realmente filho de um soldado romano, isso teria implicações devastadoras para suas credenciais messiânicas. O Messias, segundo a tradição judaica, deveria ser descendente do rei Davi pela linhagem paterna. Era por isso que os evangelhos de Mateus e Lucas incluem genealogias detalhadas, traçando a linhagem de José até Davi. Mas se José não era o pai biológico de Jesus, essas genealogias são irrelevantes. E se o pai biológico era um soldado romano pagão, Jesus não apenas não seria descendente de Davi, ele nem sequer seria judeu pela lei da época, que considerava a nacionalidade paterna. Este era um problema que os primeiros cristãos tiveram que resolver, e a solução que encontraram foi engenhosa: o nascimento virginal. Se Jesus não tinha pai humano, então as objeções sobre linhagem paterna se tornavam irrelevantes. Deus era seu pai, e Deus, presumivelmente, não precisava ser descendente de Davi para validar as credenciais messiânicas de seu filho. Mas essa solução criou novos problemas. Se Jesus não tinha pai humano, por que os evangelhos se dão ao trabalho de apresentar genealogias detalhadas da linhagem de José? Se o ponto é que José não é o pai biológico, por que sua linhagem importa? Mateus até reconhece a tensão. Sua genealogia termina não com José gerou Jesus, como seria de esperar, mas com José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. A formulação é cuidadosamente evasiva, reconhecendo que José não gerou Jesus enquanto ainda tenta conectá-lo à linhagem davídica. Spinoza apontou essas inconsistências com precisão cirúrgica. Ele demonstrou que os textos bíblicos estão cheios de suturas mal costuradas, onde tradições diferentes foram combinadas por editores posteriores sem resolver completamente as contradições entre elas. As narrativas do nascimento de Jesus são um exemplo perfeito. A tradição da linhagem davídica e a tradição do nascimento virginal não se encaixam confortavelmente, e as tentativas de harmonizá-las revelam as costuras.
Para entender como a doutrina do nascimento virginal se desenvolveu, precisamos entender o mundo religioso do Mediterrâneo antigo. Porque a ideia de que um Deus poderia gerar um filho com uma mulher mortal não era nova nem única. Pelo contrário, era um tema comum em praticamente todas as religiões da região. Os gregos acreditavam que muitos de seus heróis eram filhos de deuses imortais. Hércules era filho de Zeus e Alcmena, uma mulher humana. Perseu era filho de Zeus e Danae. Aquiles era filho de Peleu, um mortal, e Tétis, uma deusa marinha. A mitologia grega estava repleta dessas uniões entre o divino e o humano, e os filhos dessas uniões eram considerados semideuses, seres com poderes extraordinários que mediavam entre os mundos celestial e terrestre. Os romanos herdaram essa tradição e a adaptaram a seus próprios propósitos. Rômulo e Remo, os fundadores legendários de Roma, eram considerados filhos do deus Marte. Júlio César, após sua morte, foi oficialmente deificado pelo Senado romano, e seu filho adotivo Otaviano, o futuro imperador Augusto, passou a ser chamado Divi Filius, filho do divino. A fronteira entre o humano e o divino era permeável no mundo romano, e reivindicar a ascendência divina era uma forma estabelecida de legitimação política. Os egípcios tinham suas próprias versões dessas narrativas. Os faraós eram considerados encarnações do deus Horus e filhos do deus Sol-Ra. O nascimento divino do faraó era representado em relevos nos templos, mostrando o deus Amon visitando a rainha-mãe em forma humana. A tradição do rei como filho de Deus tinha milênios de antiguidade no Egito quando o cristianismo nasceu. Até mesmo na tradição judaica havia precedentes para nascimentos milagrosos. Sara, a esposa de Abraão, concebeu Isaque quando já era muito idosa para ter filhos, uma concepção possibilitada pela intervenção divina. Ana, a mãe do profeta Samuel, era estéril até que Deus ouviu suas orações e abriu seu ventre. Estas não eram exatamente narrativas de nascimento virginal, mas estabeleciam o princípio de que Deus podia intervir na reprodução humana para produzir figuras especiais. Quando o cristianismo começou a se espalhar pelo mundo mediterrâneo, entrou em contato com todas essas tradições. Os primeiros missionários cristãos, incluindo Paulo, pregavam principalmente para gentios, gregos, romanos, egípcios, sírios, que estavam familiarizados com a ideia de filhos divinos. Para esses ouvintes, a afirmação de que Jesus era filho de Deus seria naturalmente interpretada nos termos que conheciam. Jesus era um semideus, nascido da união entre uma divindade e uma mulher mortal. E aqui está a grande ironia que Spinoza percebeu. A doutrina do nascimento virginal, que hoje é vista como uma doutrina distintivamente cristã, pode ter surgido não da tradição judaica original de Jesus, mas da influência das religiões pagãs entre as quais o cristianismo se espalhou. Os judeus do primeiro século não esperavam que o Messias nascesse de uma virgem. A profecia de Isaías 7,14, frequentemente citada como previsão do nascimento virginal, usa a palavra hebraica alma, que significa simplesmente jovem mulher, não necessariamente virgem. Foi a tradução grega da Bíblia hebraica, a Septuaginta, que traduziu alma como partenos, virgem, uma tradução que muitos estudiosos consideram imprecisa. Os primeiros cristãos, lendo as Escrituras em grego, encontraram essa profecia e a aplicaram a Jesus. Mas a profecia só existe por causa de uma tradução questionável. Spinoza foi implacável em apontar como os cristãos usaram as escrituras judaicas de forma seletiva e muitas vezes distorcida para apoiar suas doutrinas. Ele demonstrou que muitas das profecias messiânicas citadas no Novo Testamento, quando lidas em seu contexto original no Antigo Testamento, claramente se referiam a eventos e pessoas diferentes. Os autores dos evangelhos, escrevendo décadas após Jesus e em um ambiente cultural greco-romano, reinterpretaram as escrituras judaicas através de uma lente que os próprios profetas não teriam reconhecido. O nascimento virginal é talvez o exemplo mais claro desse processo. A ideia não aparece nos documentos cristãos mais antigos. Não aparece em Paulo, não aparece em Marcos.
aparece pela primeira vez em Mateus e Lucas, escritos por volta de 80, 90 da Era Comum, em comunidades que já estavam majoritariamente gentílicas e profundamente influenciadas pelas tradições religiosas greco-romanas. E aparece em versões diferentes, contraditórias, que sugerem que a tradição ainda estava em formação. Mas se o nascimento virginal foi uma adição tardia à tradição, por que foi adicionado? Esta é uma questão crucial. Tradições religiosas não evoluem aleatoriamente. Elas respondem a necessidades, resolvem problemas, atendem a demandas. A doutrina do nascimento virginal deve ter resolvido algum problema que os primeiros cristãos enfrentavam. Já sugerimos uma possibilidade. A doutrina pode ter surgido para neutralizar rumores sobre as circunstâncias reais do nascimento de Jesus. Se circulavam histórias sobre um soldado romano, sobre uma concepção ilegítima, o nascimento virginal seria uma resposta perfeita. Não apenas negava a paternidade humana, mas transformava o que poderia ser um escândalo em um milagre divino. A mesma ausência de um pai humano que, em uma interpretação, sugeria ilegitimidade, na outra interpretação, provava divindade. Mas havia outros problemas que a doutrina também resolvia. Um deles era o problema teológico do pecado original. Na tradição cristã que se desenvolveu nos séculos seguintes, especialmente através de Agostinho, o pecado original era transmitido de geração em geração através da reprodução sexual. Se Jesus tivesse sido concebido normalmente, ele teria herdado o pecado original como qualquer outro ser humano. O nascimento virginal permitia que Jesus fosse plenamente humano, nascido de mulher, mas sem a mancha do pecado que acompanhava a concepção normal. Outro problema era a competição com outras religiões. Conforme o cristianismo se espalhava pelo Império Romano, competia por convertidos com uma série de cultos estabelecidos, muitos dos quais tinham seus próprios salvadores nascidos miraculosamente. Mitra, o deus persa cujo culto era extremamente popular entre soldados romanos, teria nascido de uma rocha. Dioniso, em algumas versões de seu mito, nasceu da coxa de Zeus. Átis, o consorte da deusa Cibele, tinha uma narrativa de nascimento sobrenatural envolvendo uma virgem e uma romã. Se Jesus não tivesse um nascimento igualmente miraculoso, poderia parecer inferior a esses deuses concorrentes. Spinoza percebeu que a religião não existe em um vácuo. Ela evolui em resposta a pressões sociais, competição com outras crenças, necessidades políticas e psicológicas de seus seguidores. O cristianismo que emergiu no século IV como religião oficial do Império Romano era radicalmente diferente do movimento judaico que Jesus liderou na Galileia. Tinha absorvido elementos de dezenas de tradições religiosas diferentes, reinterpretado suas próprias origens, suprimido versões alternativas de sua história e construído um sistema doutrinário que teria sido irreconhecível para seus fundadores. O nascimento virginal era parte dessa construção. Não uma verdade revelada desde o início, mas uma doutrina desenvolvida ao longo de décadas, em resposta a necessidades específicas, usando materiais emprestados de tradições circundantes. Isso não significa necessariamente que seja falsa. A origem humana de uma crença não determina seu valor de verdade, mas significa que precisamos examiná-la criticamente, como Spinoza examinou todas as doutrinas religiosas, não como verdade revelada a ser aceita pela fé, mas como afirmação histórica a ser avaliada pela razão e pela evidência. Se a doutrina do nascimento virginal foi uma construção tardia, isso levanta uma questão inevitável. O que os primeiros seguidores de Jesus acreditavam sobre ele? Quem eles pensavam que ele era? E o que aconteceu com essas crenças originais? Estas são questões que os estudiosos do cristianismo primitivo têm debatido intensamente nas últimas décadas, especialmente após a descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi em 1945. Esses textos, enterrados no deserto egípcio por volta do século IV, preservaram uma variedade extraordinária de escritos cristãos primitivos que a Igreja Oficial tinha tentado destruir. E o que eles revelam é um cristianismo muito mais diverso, muito mais fragmentado,
muito mais contestado do que a tradição oficial nos fez acreditar. Havia, para começar, grupos de cristãos judeus, às vezes chamados de ebionitas, que rejeitavam completamente a ideia do nascimento virginal. Para eles, Jesus era o Messias, mas era um Messias humano, nascido de José e Maria de forma natural, escolhido por Deus no momento de seu batismo para uma missão especial. Esses grupos usavam uma versão do Evangelho de Mateus que não continha as narrativas do nascimento, e consideravam Paulo um apóstata que tinha corrompido a mensagem original de Jesus ao abri-la para gentios e ao introduzir ideias pagãs como a divinização de Jesus. Havia também os adocionistas, que acreditavam que Jesus nasceu como um ser humano comum e foi adotado como filho de Deus em algum momento de sua vida, geralmente em seu batismo. Para eles, a voz do céu que diz, "Este é meu filho amado", não era uma confirmação de uma filiação pré-existente, mas o momento em que essa filiação foi estabelecida. Jesus se tornou filho de Deus, não por nascimento miraculoso, mas por mérito, por sua vida exemplar, por sua obediência à vontade divina. E havia os gnósticos, um grupo diverso de pensadores que desenvolveram sistemas teológicos elaborados, frequentemente envolvendo hierarquias de seres divinos, mundos espirituais múltiplos e conhecimentos secretos revelados apenas aos iniciados. Para muitos gnósticos, a questão do nascimento físico de Jesus era irrelevante ou até enganosa, porque o Jesus verdadeiro era um ser puramente espiritual, que apenas aparentava ter um corpo material. Alguns gnósticos acreditavam que o Cristo era uma entidade espiritual separada que desceu sobre o homem Jesus no batismo e o abandonou antes da crucificação, o que significa que o Cristo nunca realmente nasceu nem morreu. Cada um desses grupos tinha seus próprios textos sagrados, suas próprias tradições, suas próprias interpretações de quem Jesus era e o que sua missão significava. E cada um deles se considerava o verdadeiro herdeiro do ensinamento original de Jesus, acusando os outros de heresia e distorção. Spinoza teria reconhecido esse padrão imediatamente. Em seu Tratado Teológico-Político, ele argumentou que a Bíblia não era um documento único com uma mensagem única, mas uma coleção de textos diversos, escritos por autores diferentes, com visões teológicas diferentes, às vezes contraditórias. O mesmo, percebemos agora, era verdade para o cristianismo primitivo como um todo. Não havia um cristianismo original, único e puro que depois se corrompeu. Havia desde o início múltiplas interpretações, múltiplas tradições, múltiplos cristianismos competindo pela alma do movimento. O que aconteceu foi que um desses cristianismos venceu. A versão que se aliou ao poder imperial romano, que desenvolveu uma hierarquia eclesiástica centralizada, que produziu credos e dogmas e os impôs através da autoridade política, gradualmente suprimiu todas as alternativas. Os ebionitas foram marginalizados e eventualmente desapareceram. Os gnósticos foram perseguidos, seus livros queimados, seus líderes executados ou forçados à clandestinidade. Os adocionistas foram condenados como hereges em concílios sucessivos. E a história foi reescrita para fazer parecer que a versão vencedora tinha sido a única versão desde o início. Este é o processo que o historiador Walter Bauer documentou em seu livro revolucionário Ortodoxia e Heresia no Cristianismo Primitivo, publicado em 1934. Bauer demonstrou que em muitas regiões do mundo antigo, Egito, Síria, Ásia Menor, as formas heréticas de cristianismo chegaram primeiro e eram consideradas ortodoxas localmente por décadas ou séculos antes de serem suprimidas pela Igreja de Roma. O que chamamos de ortodoxia não era necessariamente a forma mais antiga ou mais autêntica de cristianismo, mas a forma que conseguiu se impor politicamente. E a doutrina do nascimento virginal foi parte dessa imposição. Foi incluída no Credo Niceno em 325 da Era Comum, estabelecida como dogma obrigatório para todos os cristãos, e usada como teste de ortodoxia para excluir os que discordavam. Quem negasse o nascimento virginal era herege,
sujeito a excomunhão, perseguição, às vezes morte. As vozes alternativas foram silenciadas tão completamente que, por mais de 1000 anos, quase esquecemos que alguma vez existiram. Quase, mas não completamente, porque os textos sobreviveram. Alguns nas citações dos próprios escritores ortodoxos que os refutavam, como conhecemos Celso através de Orígenes. Alguns em traduções para línguas distantes, como os manuscritos maniqueus encontrados em cavernas da China. E alguns enterrados literalmente no deserto, como os textos de Nag Hammadi, esperando serem redescobertos no momento certo. E esperando também por alguém como Spinoza, que desenvolveria as ferramentas intelectuais necessárias para lê-los criticamente. Porque não basta redescobrir os textos, é preciso saber como interpretá-los. É preciso um método que não aceite nenhuma autoridade sem exame, que submeta todas as afirmações ao tribunal da razão, que esteja disposto a seguir a evidência aonde quer que ela leve, mesmo que leve a conclusões desconfortáveis. Spinoza chamou esse método de análise histórico-crítica, e ele o aplicou primeiro às escrituras judaicas, demonstrando que o Pentateuco não poderia ter sido escrito por Moisés, que os livros históricos continham contradições irreconciliáveis, que muitos textos proféticos tinham sido editados e reescritos séculos após sua composição original. Mas o mesmo método podia ser aplicado, e foi aplicado por estudiosos posteriores, ao Novo Testamento. E as conclusões eram igualmente devastadoras. Os evangelhos não eram biografias no sentido moderno. Não foram escritos por testemunhas oculares. Não preservavam as palavras exatas de Jesus. Eram composições teológicas, escritas décadas após os eventos que descreviam, moldadas pelas necessidades e conflitos das comunidades que as produziram. Cada evangelho refletia uma cristologia diferente, uma compreensão diferente de quem Jesus era e o que ele significava. E as narrativas do nascimento, presentes em apenas 2 dos 4 evangelhos e ausentes de todos os outros textos cristãos primitivos, eram acréscimos tardios a essa tradição já complexa. Roma não se tornou cristã por acidente. A conversão do Império Romano ao cristianismo foi um dos eventos mais consequentes da história mundial, e entendê-lo é essencial para compreender como o cristianismo se transformou no que conhecemos hoje. Porque a religião que Constantino adotou no século IV era muito diferente do movimento que Jesus iniciou na Galileia. E a aliança entre Igreja e Estado que se forjou nessa época moldou não apenas o cristianismo, mas toda a civilização ocidental. Vamos voltar ao contexto. No ano 312 da Era Comum, o Império Romano estava em guerra civil. 4 imperadores competiam pelo controle, e Constantino, comandando as legiões da Britânia e da Gália, marchava sobre Roma para enfrentar Maxêncio, que controlava a capital. Na véspera da Batalha da Ponte Milvio, segundo a lenda, Constantino teve uma visão, uma cruz de luz no céu, acompanhada das palavras In hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Ele ordenou que seus soldados pintassem o símbolo de Cristo em seus escudos, e no dia seguinte, obteve uma vitória esmagadora. Maxêncio morreu afogado no Tibre, e Constantino entrou em Roma como senhor do Ocidente. A história da visão de Constantino é provavelmente uma elaboração posterior, mas o fato fundamental é inegável. A partir de 312, Constantino se tornou patrono do cristianismo, e sua patronagem transformou tudo. De uma seita perseguida que se reunia em catacumbas e casas particulares, o cristianismo se tornou a religião favorecida do imperador mais poderoso do mundo. Dinheiro imperial fluiu para a construção de igrejas. Bispos cristãos receberam honras e privilégios, e as disputas teológicas internas do cristianismo, que antes eram assuntos de comunidades isoladas, de repente se tornaram questões de política imperial. É aqui que a história se torna fascinante e perturbadora. Porque o cristianismo do início do século IV, como vimos, não era uma religião unificada com doutrinas claras, era um emaranhado de grupos competidores, com crenças radicalmente diferentes sobre a natureza de Jesus, sua relação com Deus, o significado de sua morte e ressurreição. E Constantino,
que provavelmente entendia pouco ou nada de teologia, estava determinado a impor unidade. Sua ferramenta foi o concílio. Em 325, Constantino convocou bispos de todo o império para a cidade de Niceia, na atual Turquia, para resolver a controvérsia ariana. Ário era um padre de Alexandria que ensinava que Jesus, embora divino, era uma criatura de Deus, criada antes do tempo, mas não coeterno com o Pai. Essa posição foi combatida por Atanásio, também de Alexandria, que insistia que Jesus era da mesma substância, homoousios, que o Pai, não criado, mas gerado eternamente. Para nós hoje, essa disputa pode parecer uma discussão bizantina sobre quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Mas para os participantes, as consequências eram enormes. Se Ário estava certo, Jesus era um ser intermediário entre Deus e a humanidade, divino, mas não plenamente Deus. Se Atanásio estava certo, Jesus era Deus em sentido pleno e absoluto, e adorá-lo não era idolatria, mas a mais alta forma de culto. A questão tocava o coração da fé cristã. Quem exatamente os cristãos estavam adorando? Constantino não se importava com os detalhes teológicos. O que ele queria era paz e unidade em seu império recém-consolidado. E no concílio de Niceia, ele conseguiu. Sob pressão imperial, a maioria dos bispos assinou um credo que afirmava a posição atanasiana. Jesus era Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Ário foi condenado como herege e exilado, e o cristianismo deu um passo decisivo em direção à ortodoxia dogmática. Mas observe o que aconteceu aqui. Uma questão teológica profunda que os cristãos debatiam há séculos foi decidida não por revelação divina, não por consenso comunitário orgânico, mas por um imperador romano, que via a religião principalmente como ferramenta de controle social. Constantino não estava interessado na verdade, estava interessado na ordem. E a Igreja, desesperada por proteção imperial após séculos de perseguição, estava disposta a aceitar essa barganha faustiana. Spinoza teria reconhecido esse padrão instantaneamente. Em seu tratado teológico-político, ele argumentou que a religião organizada frequentemente servia aos interesses do poder político e que dogmas apresentados como verdades divinas eram muitas vezes construções humanas, destinadas a manter o controle sobre populações crédulas. Niceia era um exemplo perfeito. Um imperador pagão que só se batizou no leito de morte, que assassinou seu próprio filho e sua esposa, que manteve o título de Pontifex Maximus do paganismo romano durante toda a sua vida, estava decidindo o que os cristãos deviam acreditar sobre a natureza de seu Salvador. E Niceia foi apenas o começo. Concílios subsequentes continuaram o trabalho de definir a ortodoxia e condenar a heresia. Em 381, o Concílio de Constantinopla expandiu o credo niceno, adicionando afirmações sobre o Espírito Santo e estabelecendo a doutrina da Trindade em sua forma clássica. Em 431, o Concílio de Éfeso condenou o nestorianismo e afirmou que Maria era Theotokos, portadora de Deus, não apenas mãe de Jesus, mas mãe de Deus. Em 451, o Concílio de Calcedônia definiu que Jesus tinha duas naturezas, divina e humana, unidas em uma única pessoa sem confusão, mudança, divisão ou separação. Cada um desses concílios produziu vitoriosos e perdedores. Cada um deles condenou posições que milhões de cristãos sinceros tinham mantido. E cada um deles foi acompanhado por perseguições, exílios, às vezes violência. Os nestorianos, condenados em Éfeso, fugiram para a Pérsia e depois para a China, levando consigo uma forma de cristianismo que Roma considerava herética. Os monofisitas, que rejeitavam a fórmula de Calcedônia, estabeleceram igrejas independentes no Egito, Etiópia e Síria que existem até hoje. O que chamamos de cristianismo no Ocidente é apenas uma das muitas formas que a religião assumiu, a forma que venceu as batalhas políticas e suprimiu as alternativas. E em cada estágio desse processo, a narrativa foi reescrita para esconder as costuras. Os evangelhos foram editados,
padronizados, canonizados. Textos alternativos foram denunciados como falsificações heréticas e destruídos. A diversidade original do cristianismo primitivo foi apagada, substituída por uma história oficial em que a verdade era clara desde o início e os hereges eram desviantes tardios que corromperam a pureza original. Spinoza rasgou esse véu. Ele mostrou que os textos sagrados eram documentos históricos, produzidos por seres humanos em contextos específicos, com agendas específicas. Ele mostrou que a ortodoxia era o resultado de lutas de poder, não de revelação divina. E ele abriu caminho para uma compreensão do cristianismo que não depende de aceitar suas próprias reivindicações de face value, mas que examina criticamente como essas reivindicações foram construídas. Se Constantino deu ao cristianismo o poder do Estado, foi Teodósio quem transformou esse poder em monopólio absoluto. Em 380 da Era Comum, o imperador Teodósio I emitiu o Édito de Tessalônica, declarando que o cristianismo niceno, a versão aprovada no Concílio de Niceia, era a única religião legítima do Império Romano. Todos os súditos deviam abraçar a fé que o divino apóstolo Pedro transmitiu aos romanos. Quem não o fizesse seria considerado herege, sujeito a castigo divino e também a punições que nossa autoridade, guiada pela sabedoria celestial, decida infligir. Com essas palavras, o pluralismo religioso que caracterizara o mundo mediterrâneo por milênios chegou ao fim. Os templos pagãos foram fechados, depois saqueados, depois demolidos. A grande biblioteca de Alexandria, já danificada em conflitos anteriores, foi finalmente destruída, parcialmente por turbas cristãs que viam os textos filosóficos pagãos como obras do demônio. Sacerdotes pagãos foram expulsos, filósofos perseguidos, tradições de séculos erradicadas. O mundo antigo morreu e o cristianismo se ergueu sobre suas ruínas. Mas a violência não se dirigia apenas aos pagãos. Os próprios cristãos que discordavam da ortodoxia nicena sofreram perseguição igualmente feroz. Arianos, que até décadas antes tinham sido a forma dominante de cristianismo em muitas regiões, foram expulsos de suas igrejas e exilados. Gnósticos, que ainda sobreviviam em comunidades isoladas, foram caçados e seus textos queimados. Os donatistas no norte da África, que se recusavam a aceitar bispos que tinham colaborado com perseguições pagãs anteriores, foram esmagados por forças imperiais. Agostinho, o grande teólogo que mais tarde seria canonizado como santo, justificou essa violência citando a parábola de Jesus. Obriga-os a entrar. Spinoza viveu mais de 1000 anos depois desses eventos, mas conhecia bem suas consequências. A Europa de seu tempo ainda era dominada por igrejas estatais que mantinham ortodoxia através de coerção. A Inquisição ainda queimava hereges na Península Ibérica. Guerras de religião tinham devastado a Alemanha por 3 décadas, matando 1/3 de sua população. E mesmo na relativamente tolerante Holanda, onde Spinoza encontrou refúgio após sua excomunhão, pensadores que questionavam dogmas cristãos arriscavam suas carreiras e suas vidas. Foi nesse contexto que Spinoza escreveu seu Tratado Teológico Político, argumentando apaixonadamente pela liberdade de pensamento e expressão. Ele reconhecia que a religião podia ter um papel social positivo, promovendo moralidade e coesão comunitária, mas insistia que isso não dava às autoridades religiosas ou políticas o direito de controlar o que as pessoas pensavam. A mente humana, argumentava ele, é por natureza livre. Você pode forçar alguém a dizer que acredita em algo, mas não pode forçá-lo a realmente acreditar. A coerção religiosa produz apenas hipocrisia e ressentimento, nunca fé genuína. E ele foi mais longe. Spinoza argumentou que as próprias escrituras, quando lidas honestamente, não apoiavam o tipo de dogmatismo que as igrejas impunham. A Bíblia, ele demonstrou, não era um tratado sistemático de teologia. Era uma coleção de textos diversos, escritos para audiências diferentes, em contextos diferentes com propósitos diferentes. Extrair dela um sistema doutrinário preciso e obrigatório exigia distorcer seu significado original e ignorar suas contradições internas.
O que a Bíblia realmente ensinava, segundo Spinoza, era relativamente simples: amor a Deus e amor ao próximo. Esta era a mensagem essencial, comum a todas as partes das Escrituras, compatível com muitas interpretações teológicas diferentes. Os elaborados sistemas de dogma desenvolvidos pela Igreja, Trindade, nascimento virginal, presença real na Eucaristia, predestinação, eram acréscimos humanos, não verdades reveladas. E usar esses dogmas como justificativa para a perseguição era uma traição do espírito genuíno da religião. Não é difícil ver como essas ideias se conectam ao nosso tema. Se a doutrina do nascimento virginal foi um acréscimo tardio à tradição cristã, desenvolvido por razões históricas e políticas específicas, imposto por concílios dominados por interesses imperiais e mantido através de séculos de perseguição aos dissidentes, então seu status como verdade revelada é profundamente questionável. Isso não significa necessariamente que seja falsa, mas significa que não pode ser aceita simplesmente na base da autoridade. Precisa ser examinada, questionada, avaliada criticamente. E quando a examinamos criticamente, o que encontramos? Encontramos silêncio nos documentos mais antigos. Encontramos contradições entre as narrativas que a mencionam. Encontramos paralelos com mitologias pagãs circundantes. Encontramos evidência de tradições alternativas suprimidas. E encontramos um nome, Pantera, que ecoa através de fontes independentes, associado a uma história muito diferente sobre as origens de Jesus. Nada disso constitui prova definitiva. A história antiga raramente oferece provas definitivas de qualquer coisa. Trabalhamos com probabilidades com evidências fragmentárias, com reconstruções tentativas. Mas o método de Spinoza nos dá ferramentas para avaliar essas probabilidades de forma racional. E a avaliação racional sugere que a história oficial do nascimento de Jesus é, no mínimo, muito mais complicada do que a tradição nos fez acreditar. Há ainda outro aspecto dessa história que merece consideração. Se Jesus foi realmente filho de um soldado romano, isso não diminui necessariamente sua importância histórica ou espiritual. Pelo contrário, pode até aumentá-la de certas maneiras. Pense no que isso significaria. Um homem nascido nas margens da sociedade, produto de uma violência imperial, marcado pelo estigma da ilegitimidade, que se ergueu para fundar um movimento que conquistaria o próprio império que o oprimiu. Há algo profundamente poderoso nessa narrativa, talvez mais poderoso, de certa forma, do que a narrativa tradicional de um ser divino que desceu do céu, já dotado de poderes sobrenaturais. Spinoza certamente veria ironia profunda aqui. O cristianismo, a religião que se tornou ferramenta do poder imperial romano, pode ter sido fundado por um filho desse mesmo poder. Não como herdeiro legítimo, mas como seu subproduto rejeitado. E a igreja que passou séculos perseguindo quem questionasse a divindade de Jesus pode ter estado todo esse tempo escondendo uma verdade que, paradoxalmente, tornaria a história de Jesus ainda mais extraordinária. A questão da paternidade de Jesus não é apenas uma curiosidade histórica. Ela toca em questões fundamentais sobre como conhecemos o passado, como a verdade é construída e suprimida, como o poder molda a memória coletiva, e ela revela algo crucial sobre a natureza da fé e da razão. Os dois polos entre os quais o pensamento humano tem oscilado por milênios. Spinoza foi talvez o primeiro pensador moderno a enfrentar essa tensão de forma direta e honesta. Ele não era ateu. Pelo contrário, sua filosofia é profundamente preocupada com Deus. Mas o Deus de Spinoza era radicalmente diferente do Deus das religiões tradicionais. Não era um ser pessoal que intervinha na história, que falava com profetas, que realizava milagres. Era a própria ordem racional do universo, a totalidade infinita da natureza, compreendida em seu aspecto eterno. Deus ou a natureza. Deus sive natura, como Spinoza famosamente escreveu, eram duas expressões para a mesma realidade. Essa concepção de Deus não deixava espaço para nascimentos virginais, ressurreições corporais ou qualquer outro milagre que violasse as leis da natureza. Spinoza argumentava que as leis da natureza
eram expressões da própria essência de Deus e, portanto, imutáveis. Um milagre, no sentido de uma violação dessas leis, seria uma contradição em termos, Deus contradizendo a si mesmo. Os relatos bíblicos de milagres deviam ser interpretados não como descrições de eventos sobrenaturais, mas como expressões da compreensão limitada dos autores antigos, que atribuíam a causas divinas o que não conseguiam explicar naturalmente. Esta posição custou caro a Spinoza. Para os judeus de sua comunidade, era heresia que negava os fundamentos da Torá. Para os cristãos, era ateísmo disfarçado que destruía a base da fé em Cristo. Spinoza foi excomungado pelos judeus aos 23 anos e passou o resto de sua vida como um pária, rejeitado por todas as comunidades religiosas estabelecidas. Seus livros foram proibidos e incluídos no Index de Livros Proibidos da Igreja Católica, onde permaneceram por séculos. Mas suas ideias não morreram. Elas se espalharam clandestinamente, influenciando pensadores que frequentemente não podiam reconhecer sua dívida publicamente. Os iluministas do século XVIII, Voltaire, Diderot, d'Holbach, beberam profundamente de Spinoza mesmo quando o criticavam. Os idealistas alemães, Lessing, Goethe, Hegel, o redescobriram e celebraram. E os fundadores da crítica bíblica moderna, Reimarus, Strauss, Baur, aplicaram seu método aos textos cristãos com resultados revolucionários. David Strauss, em particular, merece menção. Em 1835, ele publicou A Vida de Jesus Criticamente Examinada, uma obra massiva que aplicava a análise histórico-crítica de Spinoza aos evangelhos de forma sistemática. Strauss argumentou que as narrativas evangélicas não eram nem história literal, nem fraude deliberada, mas mitos, expressões simbólicas das esperanças e crenças das primeiras comunidades cristãs, moldadas inconscientemente através de um processo coletivo de elaboração. O nascimento virginal, para Strauss, era um desses mitos, desenvolvido para expressar a convicção da comunidade de que Jesus era o Messias prometido, utilizando materiais simbólicos disponíveis na cultura da época. A reação a Strauss foi feroz. Ele perdeu sua posição acadêmica e nunca conseguiu outro cargo universitário. Foi denunciado como destruidor da fé, como agente do ateísmo, como ameaça à ordem moral da sociedade. Mas seu livro não pôde ser refutado intelectualmente, apenas condenado moralmente. E suas conclusões básicas de que os evangelhos não são biografias históricas no sentido moderno, de que contêm elementos mitológicos significativos, de que devem ser lidos criticamente como produtos de comunidades específicas, tornaram-se consenso entre estudiosos sérios do Novo Testamento. A questão que surge naturalmente é: onde isso deixa a fé? Se os evangelhos são documentos humanos, moldados por preocupações humanas, contendo elaborações mitológicas, é possível ainda ser cristão? Muitos responderam que não e abandonaram a fé, mas outros encontraram formas de reconciliar a crítica histórica com compromissos religiosos. Alguns argumentam que a verdade religiosa opera em um nível diferente da verdade histórica, que o significado espiritual das narrativas evangélicas não depende de sua precisão factual. Outros propõem uma fé desmitologizada, que preserva o núcleo ético do ensinamento de Jesus enquanto descarta os elementos sobrenaturais. Ainda outros abraçam uma teologia negativa que reconhece os limites de todo conhecimento humano sobre o divino e aceita a incerteza como parte integrante da vida de fé. Spinoza provavelmente teria respeitado essas tentativas de reconciliação, mesmo sem compartilhá-las inteiramente. Ele não era inimigo da religião em si, apenas do dogmatismo e da coerção que frequentemente a acompanhavam. Ele reconhecia que a maioria das pessoas não tem inclinação para a filosofia e que a religião tradicional, com suas narrativas vívidas e mandamentos claros, podia guiá-las para vidas morais de forma que abstrações filosóficas não conseguiriam. O que ele rejeitava era a pretensão de que essas narrativas eram verdades literais inquestionáveis, cuja negação merecia perseguição.
Aplicando essa perspectiva à questão da paternidade de Jesus, podemos dizer o seguinte: a verdade histórica sobre quem foi o pai biológico de Jesus é uma questão de fato, que deve ser investigada usando as ferramentas da pesquisa histórica. As evidências disponíveis sugerem que a narrativa do nascimento virginal foi uma construção tardia, que tradições alternativas existiram e foram suprimidas, e que o nome Pantera aparece consistentemente nessas tradições alternativas associado a uma paternidade humana. Isso não prova que Pantera foi o pai de Jesus. A distância temporal é grande demais, as fontes são fragmentárias demais para qualquer conclusão definitiva. Mas sugere fortemente que a história é mais complicada do que a ortodoxia tradicional admitiu. O significado dessa complicação, porém, é uma questão separada. Se Jesus foi filho de um soldado romano, isso invalida seu ensinamento ético? Invalida a experiência de milhões de pessoas que encontraram sentido e transformação através da fé nele? Invalida a tradição de 2000 anos de arte, filosofia, música e literatura inspirada por sua figura? Para Spinoza, essas questões têm respostas diferentes dependendo de como são formuladas. A verdade histórica é uma coisa, o valor existencial é outra. Confundi-las é um erro, tanto o erro de quem rejeita a fé simplesmente porque a história é complicada, quanto o erro de quem rejeita a história simplesmente porque a fé exige simplicidade. Chegamos a um momento crucial desta jornada. Atravessamos séculos de história, desenterramos documentos esquecidos, questionamos narrativas estabelecidas, seguimos os passos de Spinoza em sua busca implacável pela verdade. E agora precisamos fazer o que todo investigador honesto deve fazer: avaliar o que encontramos. Vamos recapitular as evidências. Primeiro, a doutrina do nascimento virginal não aparece nos documentos cristãos mais antigos. Paulo, cujas cartas datam de apenas 2 décadas após a morte de Jesus, nunca a menciona. Marcos, o evangelho mais antigo, começa com Jesus já adulto. A história aparece apenas em Mateus e Lucas, escritos pelo menos 50 anos após os eventos. E mesmo nesses 2 evangelhos, as narrativas são contraditórias e mutuamente excludentes. Segundo, a ideia de nascimento virginal ou divino não era única ao cristianismo. Era um tema comum nas religiões do Mediterrâneo antigo. Gregos, romanos, egípcios, todos tinham narrativas de heróis nascidos da união entre deuses e mortais. A doutrina cristã pode ter surgido não de tradição judaica original, mas de influência das culturas circundantes nas quais o cristianismo se espalhou. Terceiro, existiram tradições alternativas sobre a origem de Jesus que a Igreja suprimiu. Os ebionitas, cristãos judeus primitivos, rejeitavam o nascimento virginal e consideravam Jesus filho biológico de José e Maria. Os gnósticos tinham suas próprias interpretações variadas, e fontes hostis ao cristianismo, Celso no século VI, tradições talmúdicas, o Toledot e Exu, consistentemente mencionam um soldado romano chamado Pantera como o verdadeiro pai. Quarto, o nome Pantera não era uma invenção dos críticos. Uma lápide descoberta em 1859 documenta a existência de um soldado real, chamado Tiberius Julius Abdes Pantera, que serviu em uma unidade militar estacionada na Judéia e Síria exatamente na época relevante. A coincidência é notável demais para ser descartada. Quinto, os próprios evangelhos contêm indícios que se encaixam melhor com a tradição alternativa do que com a oficial. A hesitação de José em aceitar a gravidez de Maria, a insinuação dos fariseus sobre Jesus não ter nascido de fornicação, as genealogias que traçam a linhagem de José até Davi, mas que se tornam irrelevantes se José não é o pai biológico, tudo isso sugere que a narrativa do nascimento virginal foi uma tentativa de resolver um problema, não de relatar um fato. Sexto, o contexto histórico tornava perfeitamente plausível, até provável, que abusos por soldados de ocupação ocorressem. A Judéia era uma terra conquistada, humilhada, explorada. Soldados romanos tinham poder absoluto sobre a população local.
Uma jovem camponesa como Maria seria extremamente vulnerável. Historiadores reconhecem que violência sexual foi um aspecto comum da ocupação romana em todo o império. Sétimo, a doutrina do nascimento virginal resolveria múltiplos problemas para a Igreja primitiva. Neutralizaria rumores sobre a ilegitimidade de Jesus, satisfaria expectativas gentílicas de que um Salvador deveria ter origem divina, contornaria questões sobre linhagem davídica pela linha paterna e estabeleceria Jesus como único e sem pecado desde a concepção. Esses benefícios explicam por que a doutrina seria desenvolvida e promovida, independentemente de sua veracidade histórica. Oitavo, a supressão violenta de tradições alternativas pela Igreja institucionalizada, especialmente após sua aliança com o poder imperial romano, criou um ambiente no qual a narrativa oficial pôde se estabelecer como verdade única, apagando a memória de versões diferentes. Os textos sobreviventes que preservam essas versões foram quase todos destruídos. Conhecemos sua existência principalmente através de fragmentos, citações em obras de refutação e descobertas arqueológicas recentes. O que tudo isso significa? Significa que a história do nascimento virginal de Jesus não pode ser aceita acriticamente como fato histórico. As evidências não a apoiam, pelo contrário, apontam para uma origem diferente, mais humana, mais trágica e, em muitos sentidos, mais poderosa. Spinoza nos ensinou que a verdade não deve ser temida, que seguir a razão aonde quer que ela leve é o mais alto dever do intelecto humano, que as construções religiosas, por mais veneráveis que sejam, não estão acima do escrutínio crítico, e que a liberdade de pensamento é o fundamento de toda dignidade humana. Ao aplicar esses princípios à questão da paternidade de Jesus, chegamos a conclusões que muitos considerarão perturbadoras, mas Spinoza também nos ensinou algo mais, que a verdade, no final das contas, é libertadora. Que viver na ilusão, mesmo uma ilusão confortável, é uma forma de escravidão, e que confrontar a realidade, com todas as suas complexidades e ambiguidades, é o caminho para uma vida genuinamente examinada. A história de Jesus não termina com a questão de quem foi seu pai biológico. Na verdade, de certa forma, começa aí, porque, independentemente de suas origens, Jesus se tornou uma figura de importância incalculável na história humana. Seu ensinamento ético, amar o próximo, buscar a justiça, perdoar os inimigos, continua a inspirar milhões de pessoas, 2000 anos depois. Os movimentos que ele iniciou transformaram civilizações. A arte, a filosofia, a música, a literatura inspiradas por sua figura são patrimônio de toda a humanidade. Spinoza reconhecia o valor de Jesus como mestre moral, mesmo rejeitando os dogmas teológicos que se acumularam em torno de sua figura. Para Spinoza, Jesus ensinou uma verdade simples e universal, o amor, que não dependia de nascimentos milagrosos ou ressurreições corporais. Essa verdade estava disponível para qualquer pessoa disposta a ouvir, independentemente de sua posição sobre questões metafísicas. E talvez seja isso que podemos levar desta jornada. A questão da paternidade de Jesus é historicamente importante, intelectualmente fascinante e merece ser investigada com rigor. Mas ela não é a questão final. A questão final é como vivemos, como tratamos uns aos outros, como contribuímos para reduzir o sofrimento e aumentar a compreensão no mundo. Spinoza viveu essa verdade. Excomungado por seus próprios, rejeitado pelos outros, forçado a uma vida de pobreza e solidão, ele nunca expressou amargura. Continuou escrevendo, pensando, buscando a verdade com serenidade inabalável. Quando morreu, aos 44 anos, deixou um legado que ainda ilumina o caminho para quem busca compreender o mundo com olhos livres de dogmas. E esse legado inclui a coragem de fazer as perguntas que não devem ser feitas, de ler os documentos que foram proibidos, de considerar as possibilidades que foram suprimidas, de seguir a razão mesmo quando ela nos leva a lugares desconfortáveis. Quem foi o pai verdadeiro de Jesus? Talvez nunca saibamos com certeza absoluta,
Mas agora conhecemos as evidências, conhecemos as tradições alternativas, conhecemos os métodos para avaliá-las e podemos, cada um de nós, chegar às nossas próprias conclusões, não baseadas em autoridade ou tradição, mas em razão e evidência. Isso é o que Spinoza queria, isso é o que a verdade exige, e isso é o que torna essa jornada não apenas intelectualmente importante, mas profundamente libertadora. A descoberta da lápide de Pantera em 1859 não foi um evento isolado. O século XIX foi uma época de escavações febris em todo o antigo mundo romano, e cada descoberta trazia novas peças para o quebra-cabeça do passado. Arqueólogos desenterravam cidades inteiras, Pompeia, Herculano, Éfeso, e com elas vinham inscrições, documentos, objetos cotidianos que revelavam como as pessoas realmente viviam, amavam, morriam e acreditavam. Foi nesse contexto que estudiosos começaram a reconstruir o mundo no qual Jesus nasceu, e o que encontraram era muito diferente da imagem piedosa transmitida pela tradição eclesiástica. A Palestina do primeiro século era uma terra de conflito brutal, exploração econômica e tensão religiosa explosiva. Os romanos governavam através de uma combinação de força militar, colaboradores locais e terror exemplar. A crucificação, a forma de execução reservada para escravos rebeldes e inimigos do Estado, era uma visão comum nas estradas da Judéia. Flávio Josefo relata que, após a revolta de 4 antes da Era Comum, o general romano Varo crucificou 2.000 judeus de uma só vez. Os corpos ficaram pendurados nas cruzes por dias, como aviso para quem pensasse em resistir. Era nesse mundo que Maria vivia. Uma jovem de uma aldeia insignificante, em uma região conhecida por sua rebeldia, sob o domínio de um exército de ocupação que não reconhecia limites em seu poder sobre a população subjugada. Entender esse contexto é essencial para avaliar a plausibilidade das diferentes narrativas sobre a concepção de Jesus. A tradição cristã nos apresenta um cenário pastoral quase idílico: o anjo Gabriel visitando Maria, a aceitação serena da vontade divina, o noivado mantido apesar das circunstâncias extraordinárias. Mas essa imagem foi construída décadas depois, por comunidades que já não viviam sob ocupação romana, que escreviam em grego, para audiências gentílicas e que tinham interesse teológico em apresentar a origem de Jesus da forma mais elevada possível. A tradição alternativa, preservada nas fontes judaicas e nos críticos pagãos do cristianismo, nos apresenta um cenário muito mais sombrio. Uma jovem vulnerável, um soldado de ocupação, uma gravidez que precisava ser explicada de alguma forma. Esta versão não é mais provada do que a versão oficial. Ambas são reconstruções baseadas em evidências fragmentárias, mas ela se encaixa melhor com o que sabemos sobre as realidades da ocupação militar romana, e explica certos elementos dos próprios evangelhos que, de outra forma, permanecem enigmáticos. Spinoza argumentaria que devemos avaliar essas narrativas não com base em qual preferimos emocionalmente, mas com base em qual é mais consistente com as evidências disponíveis e com nosso conhecimento geral de como o mundo funciona. Milagres, por definição, são eventos que violam as leis da natureza. Abusos por soldados de ocupação são eventos que ocorrem regularmente em situações de guerra e conquista. Qual explicação exige menos suposições extraordinárias? A resposta parece clara, mas a clareza lógica não é o mesmo que certeza histórica. O que podemos dizer com confiança é que a narrativa tradicional do nascimento virginal enfrenta sérios problemas de evidência e consistência, e que tradições alternativas existem e merecem consideração séria. O resto é probabilidade, não certeza. A relação entre Roma e o cristianismo passou por uma transformação extraordinária nos primeiros 4 séculos da Era Comum. De uma seita perseguida que se reunia em segredo, o cristianismo se tornou a religião oficial do maior império que o mundo já conhecera. Essa transformação não foi acidental. Foi o resultado de decisões políticas deliberadas, alianças estratégicas e compromissos teológicos que moldaram permanentemente a natureza da fé cristã. O momento crucial
veio em 312, com a conversão de Constantino. Mas o que exatamente Constantino se converteu? Os historiadores modernos debatem intensamente essa questão. Constantino nunca abandonou completamente o culto ao Sol Invictus, a divindade solar que era popular entre os soldados romanos. Ele continuou usando símbolos solares em suas moedas e monumentos. Só foi batizado no leito de morte, décadas após sua suposta conversão. E suas ações, incluindo a execução de seu próprio filho e esposa, dificilmente refletiam os valores éticos do cristianismo que alegava ter abraçado. O que parece claro é que Constantino viu no cristianismo uma ferramenta útil para unificar seu império fragmentado. Os cristãos, apesar de serem minoria, eram bem organizados, disciplinados e leais uns aos outros. Uma religião que pregava obediência às autoridades estabelecidas e prometia recompensas em uma vida após a morte era ideal para manter a ordem social. E a estrutura episcopal da Igreja, com bispos em cada cidade importante, todos subordinados a uma hierarquia centralizada, oferecia um modelo administrativo que complementava perfeitamente a burocracia imperial. Em troca do apoio imperial, a Igreja teve que fazer concessões, teve que definir sua doutrina de forma precisa, excluindo interpretações alternativas que ameaçassem a unidade. Teve que aceitar a intervenção imperial em assuntos teológicos e teve que suprimir, às vezes violentamente, os grupos que se recusavam a aceitar a ortodoxia imposta. O nascimento virginal foi uma das doutrinas que se solidificaram nesse processo, não porque novas evidências tivessem sido descobertas, mas porque a unidade doutrinária exigia que certas questões fossem decididas de uma vez por todas. O Credo Niceno, formulado em 325, sob a supervisão de Constantino, afirmava explicitamente que Jesus encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria. Quem negasse isso era herege, sujeito a punições eclesiásticas e civis. Spinoza via esse processo com olhos claros. Para ele, a aliança entre Igreja e Estado era uma corrupção tanto da religião quanto da política. A religião se tornava ferramenta de controle social, perdendo sua função genuína de promover a vida ética, e o Estado se tornava árbitro de questões de consciência, que não lhe diziam respeito. A separação entre Igreja e Estado, que Spinoza defendia no século XVII, era uma resposta direta aos abusos que essa aliança tinha produzido ao longo de mais de 1000 anos. A supressão das tradições alternativas sobre Jesus não foi um evento único, mas um processo que se estendeu por séculos. Cada geração de ortodoxos identificava novos hereges a combater, novos textos a queimar, novas ideias a condenar. E a cada rodada de supressão, mais da diversidade original do cristianismo primitivo se perdia. Os gnósticos foram talvez as maiores vítimas desse processo. O gnosticismo não era uma religião única, mas um conjunto diverso de movimentos que compartilhavam certas características. Ênfase no conhecimento, gnosis, como caminho para a salvação, visões dualistas que opunham o mundo material ao espiritual e mitologias elaboradas sobre as origens do cosmos e da humanidade. Muitos grupos gnósticos se consideravam cristãos e veneravam Jesus, mas o interpretavam de formas radicalmente diferentes da ortodoxia emergente. Para alguns gnósticos, Jesus era um ser puramente espiritual, que apenas aparentava ter um corpo material. Para outros, Cristo era uma entidade divina separada que habitou temporariamente o homem Jesus. Para outros ainda, Jesus era um mestre que revelava conhecimentos secretos sobre a verdadeira natureza da realidade. Essas interpretações eram incompatíveis com a cristologia que se tornaria ortodoxa, e por isso foram combatidas com ferocidade. Irineu de Lyon, no século II, escreveu uma obra massiva chamada Contra as Heresias, catalogando e refutando dezenas de grupos gnósticos. Suas descrições eram frequentemente distorcidas e polêmicas, mas por séculos foram nossa principal fonte de informação sobre o que os gnósticos realmente acreditavam. Foi só em 1945, com a descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi no Egito,
que pudemos ler textos gnósticos em suas próprias palavras, sem o filtro dos heresiologistas ortodoxos. O que esses textos revelaram foi extraordinário. Evangelhos atribuídos a Tomé, Filipe, Maria Madalena. Tratados cosmológicos descrevendo hierarquias de seres divinos. Diálogos nos quais Jesus revelava ensinamentos secretos a discípulos escolhidos. Uma rica literatura religiosa que tinha sido quase completamente apagada da memória coletiva. Entre esses textos, alguns tocam diretamente na questão das origens de Jesus. O Evangelho de Filipe, por exemplo, contém passagens enigmáticas sobre Maria e sua relação com Jesus, que foram interpretadas de diversas formas pelos estudiosos. Outros textos gnósticos apresentam genealogias espirituais de Jesus que ignoram completamente a questão da paternidade biológica, considerando-a irrelevante para a verdadeira natureza do Salvador. Spinoza não conheceu os textos de Nag Hammadi. Eles só seriam descobertos quase 3 séculos após sua morte. Mas ele teria reconhecido neles confirmação de sua tese fundamental, que o cristianismo primitivo era muito mais diverso do que a tradição ortodoxa admitia, e que a uniformidade doutrinária foi imposta posteriormente através de um processo político, não revelada desde o início como verdade divina. A questão da paternidade de Jesus tem implicações que vão muito além da curiosidade histórica. Ela toca em questões fundamentais sobre a natureza da autoridade religiosa, os limites do conhecimento histórico e a relação entre fé e razão. Para muitos cristãos, o nascimento virginal não é apenas um fato histórico, mas um dogma de fé cuja negação implica a rejeição do próprio cristianismo. Essa posição é compreensível dentro de uma estrutura de crença que vê as doutrinas da Igreja como verdades reveladas por Deus, não como construções humanas sujeitas à revisão. Se Deus revelou que Jesus nasceu de uma virgem, então questionar isso é questionar a própria autoridade divina. Spinoza rejeitava essa estrutura de crença. Para ele, nenhuma autoridade, nem escrituras, nem igrejas, nem tradições, estava acima do escrutínio racional. A razão humana era o único juiz legítimo da verdade, e qualquer afirmação que não pudesse ser sustentada racionalmente não merecia assentimento, por mais venerável que fosse sua fonte. Mas Spinoza também reconhecia que a maioria das pessoas não vive pela razão pura. A religião, com suas narrativas, rituais e comunidades, atende a necessidades humanas profundas que a filosofia abstrata não consegue satisfazer. E ele não via razão para privar as pessoas dessas consolações, desde que elas não fossem usadas para justificar perseguição ou oprimir a liberdade de pensamento. Aplicando essa perspectiva à nossa questão, podemos distinguir entre diferentes níveis de análise. No nível histórico, a evidência sugere fortemente que a narrativa do nascimento virginal foi uma construção tardia, desenvolvida para atender a necessidades teológicas e apologéticas específicas. No nível pessoal, cada indivíduo deve decidir por si mesmo que peso dar a essa evidência e como ela afeta, se afeta, suas crenças e práticas religiosas. O que Spinoza insistiria é que essa decisão deve ser livre. Ninguém deve ser coagido a acreditar ou desacreditar em qualquer coisa. A mente humana, por sua própria natureza, não pode ser forçada. Podemos forçar palavras e comportamentos externos, mas não convicções internas. Uma fé que depende de ignorar evidências ou suprimir dúvidas não é fé genuína, mas conformismo superficial. E talvez haja uma forma de fé que não apenas sobrevive ao confronto com a crítica histórica, mas é fortalecida por ele. Uma fé que não depende de afirmações factuais específicas sobre eventos de 2000 anos atrás, mas que encontra seu fundamento em valores, experiências e compromissos que transcendem as incertezas da história. Essa forma de fé seria compatível com qualquer conclusão sobre a paternidade biológica de Jesus, porque não estaria fundamentada nessa questão em primeiro lugar. Spinoza morreu em 1677, aos 44 anos, provavelmente de uma doença pulmonar causada por anos inalando poeira de vidro enquanto polia lentes. Morreu pobre, sozinho,
sem família ou comunidade que o reivindicasse. Seus livros estavam proibidos em toda a Europa. Seu nome era sinônimo de ateísmo e perversão moral, mas suas ideias sobreviveram. Cópias clandestinas de suas obras circulavam entre pensadores corajosos o suficiente para arriscarem a reputação lendo-as. E a cada geração, mais pessoas reconheciam a força de seus argumentos, a clareza de seu pensamento, a integridade de sua vida. No século seguinte, o Iluminismo transformou a Europa, e Spinoza foi reconhecido como um de seus precursores mais importantes. Pensadores como Lessing o chamaram de homem embriagado de Deus, reconhecendo que sua rejeição do Deus pessoal das religiões tradicionais não era ateísmo, mas uma forma mais profunda de religiosidade. Goethe o estudou devotamente e declarou que nenhum pensador o tinha influenciado mais. Einstein, quando perguntado se acreditava em Deus, respondeu: "Acredito no Deus de Spinoza." O método crítico que Spinoza desenvolveu, analisar textos religiosos como documentos históricos, sujeitos às mesmas regras de interpretação que qualquer outro texto antigo, tornou-se a base dos estudos bíblicos modernos. Hoje, em todas as grandes universidades do mundo, estudiosos aplicam esse método aos textos sagrados de todas as tradições, produzindo conhecimentos que seriam impossíveis dentro de uma estrutura de leitura puramente devocional. E a questão que exploramos nesta jornada, quem foi o pai verdadeiro de Jesus, é um produto direto desse método. Não é uma pergunta que a fé tradicional permite fazer, porque a fé tradicional já tem a resposta. Mas é uma pergunta que a razão histórica não apenas permite, mas exige. E ao fazê-la, descobrimos uma história muito mais complexa, muito mais humana e, em muitos sentidos, muito mais fascinante do que a versão simplificada que nos foi transmitida. Pantera pode ou não ter sido o pai biológico de Jesus. As evidências são sugestivas, mas não conclusivas. O que é conclusivo é que a narrativa tradicional enfrenta problemas sérios de evidência e consistência, e que tradições alternativas existiram e foram sistematicamente suprimidas. Saber disso não resolve a questão, mas a transforma. Deixa de ser uma questão de fé versus heresia e se torna uma questão de história, aberta à investigação racional por qualquer pessoa disposta a examinar as evidências. Chegamos ao fim desta jornada. Atravessamos 2000 anos de história, desde as aldeias empoeiradas da Galileia até os concílios imperiais de Constantinopla, desde os manuscritos enterrados no deserto egípcio até o quarto solitário onde Spinoza polia suas lentes e pensava seus pensamentos revolucionários. O que encontramos não foi uma resposta simples, porque a história raramente oferece respostas simples. Encontramos evidências de que a narrativa tradicional do nascimento de Jesus foi uma construção tardia. Encontramos tradições alternativas que foram suprimidas, mas nunca completamente apagadas. Encontramos um nome, Pantera, que ecoa através de séculos em fontes independentes, associado a uma história muito diferente sobre as origens do fundador do cristianismo. Encontramos também algo mais importante, um método. O método de Spinoza que nos ensina a examinar todas as afirmações criticamente, a não aceitar nenhuma autoridade sem questionamento, a seguir a razão aonde quer que ela leve. Esse método não nos dá certezas absolutas. A certeza absoluta é, na verdade, uma das coisas que ele nos ensina a desconfiar, mas nos dá ferramentas para navegar a incerteza de forma honesta e rigorosa. A questão de quem foi o pai de Jesus permanecerá provavelmente sem resposta definitiva. A distância temporal é grande demais, as fontes são fragmentárias demais, mas isso não significa que a investigação foi em vão. Pelo contrário, a investigação é valiosa precisamente porque nos força a confrontar a complexidade do passado, a reconhecer os limites de nosso conhecimento e a manter a mente aberta para possibilidades que a ortodoxia preferiria que ignorássemos. Spinoza pagou um preço alto por sua honestidade intelectual. Foi excomungado, rejeitado, difamado. Mas nunca recuou, nunca comprometeu suas convicções, nunca trocou a verdade por aceitação social. E sua recompensa,
foi uma vida de integridade intelectual que poucos seres humanos alcançaram, e um legado que continua a inspirar quem busca compreender o mundo com olhos livres de dogmas. Se você chegou até aqui, já demonstrou que compartilha algo do espírito de Spinoza, a curiosidade, que não se satisfaz com respostas fáceis, a coragem de fazer perguntas incômodas, a disposição de seguir a evidência mesmo quando ela desafia crenças estabelecidas. Essas são qualidades raras e preciosas, e o mundo precisa desesperadamente de mais pessoas que as cultivem. A história que contamos não termina aqui. Ela continua em cada pessoa que se recusa a aceitar a autoridade sem questionamento, que insiste em pensar por si mesma, que valoriza a verdade acima do conforto. Spinoza acendeu uma tocha há 3 séculos e meio. Cabe a cada geração mantê-la acesa. E agora, a tocha está em suas mãos.